Sabe aquela sensação de que a mente simplesmente não para? Mesmo quando o corpo tá quieto, parado, a cabeça tá a mil. Pois é, hoje a gente vai fundo nessa história do excesso de estímulo que define o nosso tempo e como isso, no fim das contas, mexe com a nossa capacidade de estar, sabe, presente de verdade. Pensa só, o dia mal começou e já vem aquela avalanche, informações de tudo que é lado. E não é só texto, né? São as imagens, um carrossel infinito que não para de girar. E para completar, ainda tem o quê? O barulho constante das opiniões, chegando de todos os lados. O resultado disso tudo é como se a gente estivesse num rio, sabe? Um rio de informações que nos carrega. E muitas vezes a gente nem se dá conta para onde está indo. Só vai flutuando, à deriva, nesse fluxo todo. Bom, bem-vindos à era do estímulo. A promessa é fantástica, né? Um mundo inteiro de possibilidades ali na palma da mão. Mas qual é o custo real disso? Qual é o preço que a gente paga por essa conexão que não desliga nunca? E é aqui que mora o grande paradoxo. Olha só, na teoria, mais acesso deveria significar mais conexão, certo? Parece lógico. Só que na prática, o que a gente sente é outra coisa. É uma mente que não sossega, uma atenção que fica pulando de galho em galho, sem conseguir parar em lugar nenhum. E isso aparece no dia a dia em coisas super comuns, que talvez soem bem familiares. Sabe quando a gente pega o celular sem nem saber por quê? Ou fica pulando de um aplicativo para o outro sem parar em nenhum? Ou então tenta começar uma tarefa e, de repente, minutos depois, se dá conta que a mente viajou para longe? Pois é o nosso cérebro já condicionado pedindo mais uma dose de estímulo. E o que acontece com as nossas experiências no meio disso tudo? Elas acabam fragmentadas. A gente vive dias que são super cheios, intensos, com muita coisa acontecendo, mas aí, quando chega no final, fica aquela sensação estranha de que pouca coisa foi realmente vivida. Mas por que isso acontece? Olha, essa ideia não é nova. O Carl Jung, um dos gigantes da psicologia, já dizia algo fundamental sobre isso. Ele falava que a consciência precisa de duas coisas: tempo e espaço. Tempo e espaço para quê? Para conseguir integrar as experiências. Viver, segundo ele, não é só sair colecionando momentos um atrás do outro. Pensa assim, quando a gente pula de um estímulo para o outro sem dar nenhuma pausa, sem respiro, é como tentar escrever uma mensagem na areia da praia bem na hora que a maré está subindo. A experiência acontece, a informação chega, mas logo em seguida vem outra onda e apaga tudo. Não dá tempo de fixar, de virar memória, de virar aprendizado de verdade. E o resultado disso tudo? É aquela sensação que a gente já comentou, né? De chegar no fim do dia com a cabeça lotada, cheia de coisas, mas ao mesmo tempo vazia, com a impressão de que nada realmente significativo aconteceu. É como se fosse uma grande névoa de informações, tudo meio difuso, sem contorno. Mas olha, tem uma coisa ainda mais profunda acontecendo por baixo disso tudo. O nosso cérebro, ele meio que se vicia nesse barulho todo. E aí, o silêncio, que deveria ser um alívio, um momento de descanso, ele se torna desconfortável. Vira um vazio que a gente sente uma necessidade quase que imediata de preencher, a qualquer custo. E aí, sem perceber, a gente entra no que podemos chamar de ciclo da distração. Funciona assim, ó. Primeiro, o silêncio gera aquele desconforto. Aí, para fugir disso, a mente busca preencher o vazio com qualquer coisa. Só que esse preenchimento constante impede o contato com o que está acontecendo dentro da gente. E o resultado? A nossa consciência fica sempre ali, ó, no raso, na superfície. E chegamos a outro grande paradoxo da nossa era. A gente está constantemente ativo, sempre ocupado, correndo para lá e para cá, mas ao mesmo tempo superficialmente conectado com a nossa própria vida. É como se a gente estivesse numa esteira, correndo sem parar, mas sem sair do lugar. Ok, então a pergunta é: como é que a gente quebra esse ciclo? A solução, e isso é importante, não é se isolar do mundo. A ideia é outra. É aprender a dançar com ele. É encontrar um novo ritmo, um novo equilíbrio para a nossa vida. E quando a gente fala em equilíbrio aqui, não é sobre a ausência de estímulo, não é sobre ficar no vácuo. É sobre a presença de ritmo, de intervalos. Pensa numa música. O que dá beleza e sentido para a melodia não são só as notas, mas também o silêncio entre elas. A nossa mente precisa exatamente desses espaços, desses respiros, para conseguir assimilar o que acontece. Tá, mas e na prática? Como a gente faz isso? Com pequenos ajustes no dia a dia, de verdade. Por exemplo, que tal depois de fazer algo, só esperar alguns minutos sem buscar uma coisa nova? Ou fazer uma atividade de cada vez, do começo ao fim, sem alternar o foco?
É sobre permitir que o momento se complete de verdade antes de pular para o próximo. São pequenas âncoras de presença. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final, uma pergunta para a gente levar e talvez pensar sobre ela com calma depois. O quanto daquilo que a gente vive no dia a dia é realmente experimentado com atenção e o quanto, na verdade, só passa pela gente. Sabe, como uma paisagem que a gente vê pela janela de um trem em alta velocidade. Passa rápido, a gente até vê, mas não deixa marca, não deixa presença.